6h29, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre confiança, confiar em Deus. E quero já convidar você a abrir a sua Bíblia, se você tiver disponível. Se você não tiver, preste bastante atenção nos versículos que nós vamos ler. Você que está pelo YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Já deixa aí nos comentários pedido de oração, deixa aí alguma pergunta e, se Deus quiser, nós iremos responder aqui na live. Amém? Você que está no TikTok, seja muito bem-vindo também e que Deus te abençoe. Provérbios capítulo 3 e versículo 5 e 6 diz o seguinte: Provérbios 3, 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Glória a Deus. Eu vou dividir esses dois versículos em 4 frases, 4 tópicos aqui, e nós vamos meditar um pouquinho aqui nessas verdades. Versículo 5, ele diz para a gente confiar no Senhor de todo o nosso coração. Confie no Senhor de todo o seu coração. E a primeira coisa que eu quero levar você a pensar é o que é confiança, o que é confiar. Eu lembro de, quando eu era jovem, escutar uma história que dizia o seguinte, que tinha um equilibrista que ele conseguia andar de um prédio a outro. Eu não sei se essa história é fictícia ou se ela é real, mas ele andava de um prédio a outro em cima de uma corda. Ele amarrava uma corda num prédio, no outro, e ele passava de um lado para o outro ali, em cima daquela corda. E ele fez ali um evento e tinha muitas pessoas assistindo ali, e as pessoas batiam palma e ficavam, extasiadas de ver aquilo que ele fazia. E aí ele passava de um lado, passava do outro, aí ele pegou uma carriola e ele passou com essa carriola para lá, passou com a carriola para cá. E a carriola, quem não sabe, o carriola é um carrinho de mão, né? Aqui em Minas Gerais nós falamos carriola. Mas esse carrinho de mão, ele passava para lá, passava para cá e ele voltou e ele perguntou para um rapaz, ele falou assim, você acredita que eu passo para lá e para cá com esse carrinho de mão? Ele falou, acredito, eu estou vendo. Ele falou, então senta aqui no carrinho de mão e vem comigo. Ele falou, não. Aí ele não quis. E é isso que é confiar. Confiar é quando eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor. Isso é confiar. Confiar é quando um pai fala para o filho pular de algum lugar que ele vai pegar e o filho pula, porque ele confia no pai. E aqui a Bíblia está falando para nós confiarmos no Senhor. E quando o versículo não fala só para a gente confiar no Senhor, ele fala para confiar no Senhor de todo o nosso coração. Existem áreas na sua vida, no seu coração, que você ainda não colocou nas mãos de Deus. Existem alguns pontos específicos na sua vida que você ainda segura e não confia no Senhor. Quando a Bíblia fala para você confiar de todo o seu coração, é você entregar a sua vida por completo nas mãos do Senhor e entregar. É abrir mão do controle e confiar no Senhor. E aí o versículo, ele continua e a segunda parte ele diz, não se apoie no seu próprio entendimento. Muitas vezes eu e você quebramos a cara porque nós nos apoiamos nos nossos próprios entendimentos. Nós olhamos com os nossos próprios olhos. E nós não deixamos as coisas nas mãos de Deus. E é interessante que você que conhece da Bíblia, você sabe quando Samuel ele vai ali para ungir Davi como rei. E ele chega ali na casa de Jessé. E aí ele pega e fala com Jessé, cadê seus filhos? E aí Jessé coloca os filhos ali, todos. E aí a primeira coisa que Samuel faz, ele olha para o filho mais velho de Jessé e ele fala assim, eis aí o rei, é esse.
Mas o Senhor fala com Samuel, não, não é esse. Esse aí eu rejeitei. E Samuel olha assim e fala assim, se não é esse, qual que é? Por quê? Porque aos nossos olhos parece uma coisa, mas o Senhor, Ele conhece coisas que você não conhece. É por isso que eu e você não podemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Existem situações na sua vida, talvez no seu casamento, talvez no seu trabalho, que você está tendo uma visão, mas a visão completa só o Senhor tem. Ele sabe de coisas que você não sabe. É por isso que eu preciso confiar no Senhor e saber que Ele está no controle, por mais que não pareça. Por mais que as situações falem o contrário, se eu confio no Senhor de todo o meu coração, eu vou descansar. Eu não vou ficar ansioso. A ansiedade ela não vai fazer parte da minha vida, porque eu confio no Senhor. A palavra de Deus lá no Novo Testamento, Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela súplica. Então você vai lá e coloca diante de Deus e fala: Senhor, eu confio no Senhor. Eis aqui essa situação. Está nas tuas mãos. E sabe o que você faz? Descansa. Quando você entrega no Senhor, entrega nas mãos do Senhor, você descansa. Se você tem alguma situação que você não tem controle, que você está sentindo, que não está indo de acordo com o que você acha, declara no comentário aí, coloca no comentário. Amém, eu confio no Senhor e confia de verdade. Entrega isso nas mãos do Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não reserve áreas da sua vida. Coloque tudo nas mãos de Deus, porque Ele é aquele que te sustenta. Glória a Deus por isso. E não se apoie no seu próprio entendimento. E o versículo continua, versículo 6, são os dois versículos que nós lemos. Ele diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Glória a Deus por isso, aleluia, porque o Espírito Santo, ele fala ao meu coração, ele fala ao seu coração. E por mais que não pareça, essa situação que acontece e que aconteceu com você, que você não provocou ela, mas ela aconteceu, saiba que o Senhor, Ele está ciente. Reconheça que Ele está ciente. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Se a sua vida está alinhada com o Senhor, se você confia no Senhor, se você entregou o seu caminho nas mãos do Senhor, se você não está desobedecendo ao Senhor, se você não está caminhando em caminhos tortuosos, sabe o que vai acontecer? Você vai ver que Ele está em tudo. Cada circunstância que acontecer na sua vida tem a mão do Senhor. Seja boa aos seus olhos, seja ruim aos seus olhos. Porque você, mais uma vez eu digo, você só tem a visão daqui. A visão ampla, ela vem do Senhor. É interessante que esses dias para trás eu tive um problema na barbearia, e não foi um problema que eu sou barbeiro, eu corto cabelo, e eu estava ali e aconteceu um imprevisto, uma coisa, um problema, e não estava no meu alcance resolver esse problema. E eu senti aquela paz que vem do Senhor. Por quê? Porque eu entreguei meu caminho nas mãos do Senhor. E aí eu senti aquela paz. Da mesma forma, quando eu faço alguma coisa que está contrária à vontade de Deus, o Espírito Santo ele fala comigo na hora. O nível de intimidade que você deve buscar com o Senhor é o nível de intimidade que Samuel tinha. Porque Samuel estava diante do filho de Jessé, mais velho, e se Samuel não tivesse alinhado com o Senhor, ele teria ungido a pessoa errada. Tem algumas situações que acontecem na sua vida que você não tem tempo de fazer jejum, de fazer oração, você não tem tempo de se retirar para buscar a orientação do Senhor. Você tem que agir naquele momento. Se você está alinhado com o Senhor, você vai saber a reação certa na hora certa e você vai reconhecer que o Senhor está em todos os seus caminhos.
Glória a Deus. E aí o versículo continua: e ele endireitará as suas veredas. E eu quero chamar a atenção aqui para duas coisas: caminho e vereda. E te mostrar a diferença das duas coisas. Então ele está falando: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Caminho é uma via, é um caminho, é como se fosse uma rua larga, onde você está passando. Então eu diria que o caminho aqui são as decisões difíceis. São aquelas decisões que você tem mais tempo para tomar porque elas têm mais efeito na sua vida. E as veredas são aquelas decisões diárias, porque vereda é um caminho mais estreito, é como se fosse um atalho. Então, se você reconhece que Deus está nos seus caminhos, você vai ver Ele endireitando as suas veredas. Ele vai te direcionando diariamente. Esse nível de intimidade com o Senhor, ele está disponível para você. Ele está disponível para mim. Ele está disponível para todo aquele que crê. Você pode ouvir o Espírito Santo. Ele pode te direcionar em cada decisão da sua vida. Amém? Eu quero ler com você alguns versículos lá em Daniel. A gente vai ver aqui um exemplo de um servo de Deus que confiou o caminho dele nas mãos do Senhor. Lá em Daniel capítulo 1, versículo 8, um texto muito conhecido. E você que às vezes passa por algumas dificuldades de vício, talvez você tenha algum vício, talvez você tenha alguma coisa que você quer se ver livre disso. Presta atenção no que diz esse versículo. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está abatido, está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então aqui você está vendo a Daniel, quando ele chega ali, Daniel é um escravo, ele está ali diante do chefe ali dos eunucos, e aí ele decide não se contaminar, ele resolve não se contaminar. Tem uma outra tradução, que é uma tradução que eu gosto mais dessa expressão, que diz o seguinte: Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Ele tomou uma decisão firme. Ele falou: eu não vou me contaminar. Por quê? Porque as finas iguarias do rei, tem uma tradução aqui, ó. Vou ler essa tradução aqui para você entender, ó. Daniel decidiu firmemente que nunca iria comer a comida ou beber o vinho que o rei tinha dado a eles, porque eram coisas proibidas para os judeus. Ele pediu ao chefe dos eunucos permissão para não comer esses alimentos. Eram coisas proibidas para os judeus. Existem algumas coisas na sua vida que estão na sua vida que você tem ciência, você sabe que é proibido. Você não precisa procurar para saber que é proibido. Você já sabe. Só que, infelizmente, você tem se deixado dominar por essas coisas. Isso pode ser, talvez, um vício, uma bebida alcoólica. Talvez uma coisa que tem tirado muitas pessoas, muitos homens da presença do Senhor, que tem destruído lares, que tem destruído ministérios, que é a pornografia. A pornografia é aquele vício que a pessoa ela faz e ninguém sabe, porque ninguém vê, mas o Senhor sabe. E aquele veneno que você está consumindo diariamente, isso está destruindo você. Isso está sugando a sua energia. Quando eu falo sugar a sua energia, é porque isso está te drenando. Você não tem energia para ler a Bíblia. Você não tem energia para fazer aquilo que você deveria fazer, porque você está preso numa coisa que Jesus Cristo já te libertou. Quando eu vejo Daniel aqui, ele chega, então vamos aqui entender o que aconteceu. Ele chega e aí ele é selecionado, o rei manda selecionar algumas pessoas, Daniel e os seus amigos são selecionados e eles são colocados ali
E aí o rei fala assim, ó, agora eu quero que vocês ensinem esses jovens e vocês deem o melhor para eles, na visão do rei. O que era o melhor? Comida, bebida, vinho, tudo aquilo que ele costumava beber, que para ele era normal, mas para o povo judeu não era normal. Ele coloca diante de Daniel. E aí Daniel e os seus amigos, ele poderia muito bem falar assim, eu estou aqui mesmo, já sou um escravo, eu vou comer aqui dessa comida, vou beber desse vinho, e ninguém vai ver mesmo, já está tudo acabado na minha vida. Mas não, ele sabia, porque ele conhecia o Deus que ele servia, ele tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. E aí ele decide firmemente, ele fala, eu não vou me contaminar. Ele decidiu firmemente não se contaminar. Você precisa tomar uma decisão firme na sua vida, de não se contaminar. Confiar no Senhor é você entender que no momento que você decidir não se contaminar, Deus vai te honrar. Daniel, ele toma essa decisão aqui de não se contaminar e ele fala assim, eu não vou me contaminar. E sabe o que aconteceu? É o que a gente leu lá em Provérbios. Né? Deixa eu voltar aqui para mim não falar errado. Provérbios capítulo 3, né, que nós lemos. Ó, Provérbios 3. Confie no Senhor de todo o seu coração. Foi o que Daniel fez. Ele confiou. Ele falou assim, eu vou tomar uma decisão aqui, porque eu sei que essa decisão é correta. Não se apoie no seu próprio entendimento. Ele já sabia. Ele falou assim, eu vou firmar aqui. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando Daniel toma essa decisão, o que Deus faz? Deus age em favor de Daniel. Essa é a confiança que você tem que ter no Senhor. De que quando você tomar uma decisão firme, Deus vai te honrar. Deus vai trabalhar nos bastidores. Talvez Satanás ele tenha roubado o seu casamento. Eu gosto muito de falar a favor de casamentos, porque se tem uma coisa que Satanás ele odeia é o casamento. E se tem uma coisa que Deus abençoa e ama é o casamento. E talvez você está vendo o seu casamento ser destruído e talvez você ainda não se posicionou como um homem de Deus, como mulher de Deus. Você precisa se posicionar e firmemente você vai falar assim, aqui na minha casa não vai ter contaminação. Quando você decidir isso e colocar nas mãos de Deus, falar assim, Senhor, está nas suas mãos. Ele vai agir a seu favor. Daniel, ele decide não comer das finas iguarias do rei. O que o chefe dos eunucos poderia ter feito? Naquele tempo, ele poderia simplesmente cortar o pescoço de Daniel e acabar com aquele problema. Ele poderia ter ido lá e eliminado aquele problema na hora. Matava aqueles 4 jovens e a vida seguia. Mas Deus, ele age em favor. E Deus, ele age até com pessoas que não são dele, em seu favor. No momento que você confia nele. E aí ele diz aqui, ó, versículo 9. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. O chefe dos eunucos não era do Senhor, mas o Senhor agiu em favor de Daniel. Por quê? Porque se você for prestar atenção no texto que a gente leu, olha o que diz lá no final do versículo 10. Se isso, né, ele está falando aqui, ó, né, o chefe dos eunucos. Se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, e se isso vier a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Ou seja, se no momento de mostrar aos jovens, o rei olhasse e falasse assim, mas esses 4 aqui, eles estão mais abatidos, o que está acontecendo? E o chefe dos eunucos, ele seria responsabilizado. E a Bíblia deixa bem claro, ó, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Você acredita que o chefe dos eunucos colocou a sua cabeça em perigo em favor de Daniel, que ele nem conhecia? Daniel era um escravo. E Deus, ele vai agir a favor da sua causa. Deus, ele vai mover aquilo que não pode ser movido aos teus olhos. Porque no momento que você confia nele, no momento que você se posiciona, no momento que você entrega nas mãos dele, ele age em seu favor.
Ele move aquilo que não poderia ser movido. Ele abre portas aonde não tem portas. Ele traz bênção aonde você só estava vendo maldição. Se você confia nessa palavra, deixa seu amém no comentário, reaja, curta esse vídeo. Faça alguma coisa para que o mundo espiritual veja que você está acreditando. Declara onde você está. Eu confio. Fala com a sua boca. Deixa Deus agir em seu favor. Deixa Deus mover aquilo que não pode ser movido. Confia no Senhor. A nossa live de hoje é sobre confiança. Nós vamos agora orar e se você tiver algum pedido de oração, já deixe aí para que nós possamos colocar diante do Senhor. Talvez no YouTube, talvez você está vendo esse vídeo depois, não tem problema, deixe o seu comentário aí. Nós vamos ler esse comentário, se Deus permitir, e vamos responder esse comentário. Eu creio que esse vídeo, né, quando a gente joga esse vídeo no YouTube, ele vira um vídeo, ele fica ali, ele não perde. Então pode ser que você esteja assistindo esse vídeo 1 ano depois, ou 2 anos depois, mas deixa no comentário aí. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, nós agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos porque o Senhor está ouvindo o nosso clamor e o Senhor é o nosso Pai. Obrigado porque nós podemos confiar em Ti. Pai, existem situações na vida dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo, ó Pai, que eles olham para a situação e eles não vêem saída. Mas nós cremos que o Senhor vai trabalhar em favor deles. Em nome de Jesus, ó Pai, liberta essas pessoas. Existem pessoas presas na pornografia, existem pessoas presas nos vícios do álcool, da bebida, do cigarro. Em nome de Jesus, ó Pai, que eles possam compreender que o Senhor já nos libertou e que o Senhor venha trabalhar em favor deles, ó Pai. Toda dificuldade, toda luta, toda enfermidade, todo problema financeiro que eles estão passando, ó Pai, que o Senhor trabalhe em favor deles, em nome de Jesus. Abençoe o dia deles, abençoe cada pessoa aqui. Esteja conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.